Agora, amo a palavra porque a palavra é a verdade de Deus. Estava conversando ontem com nosso irmão Cox e a irmã Cox, e acho que o irmão, sim, ele está presente esta manhã. Não sei se a irmã Cox está ou não, mas estávamos comentando sobre algumas coisas da vida cristã, como os cristãos geralmente fazem quando se reúnem. E no comentário surgiu o assunto de falar contra outros concidadãos do reino, como às vezes ouvimos em programas de rádio que falam duro contra outros e citam nomes e dizem que não são cristãos e assim por diante. É que são crianças, só isso, são crianças e devemos ser adultos, isso mesmo. E assim, adultos não falam desse jeito. Mas estávamos conversando e o irmão Cox e eu disse, bem, decidi em meu coração pregar contra o pecado, só o pecado, e apenas o exponho. E seja onde for que se encaixe, Deus pode colocar no devido lugar. Um garoto, certa vez, lá no sul, conta-se que estava ajoelhado num sulco que havia arado, e quando um pastor passou por lá e ouviu o garoto repetindo o alfabeto, A, B, C, D e assim por diante, de joelhos, o pastor ficou intrigado. Então ouviu o garotinho repetir o alfabeto e dizer Amém. Quando se levantou, o pastor falou com ele e disse, Filho, sou servo do Senhor, e o ouvi orando, mas você só estava recitando o alfabeto. E eu não entendo porque só estava recitando o alfabeto. Ele disse, Senhor, eu não sei orar. Disse, eu nunca tinha orado, mas tive pai e mãe de oração, que já foram para o céu. E disse, minha mamãe, ela morreu quando eu era bem pequeno. Mas lembro-me de ouvi-la quando tinha problemas. Ela ia ao Senhor e orava. E morreu quando eu era tão novo que não pôde me ensinar a orar. Eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel que bate em mim e me maltrata. E pensei que talvez, depois de aprender o abecedário, se eu pudesse pegar todas as palavras e pronunciar todas as letras, talvez ele pudesse juntá-las e entender o que eu queria dizer. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza, ele podia juntá-las. Não é como oramos em nossos lábios. É o motivo do nosso coração que Deus ouve. Ele às vezes não ouve nossos lábios, ouve nossa intenção. Qual o motivo do nosso coração? Então, ao fazer assim ontem, fiquei muito impressionado desta vez e, sendo que eu estou no tabernáculo, posso expressar algumas coisas que estava pensando para poderem ser de ajuda ou benefício. E se chegar a dizer algo que seja indelicado, eu com certeza não seria essa a minha intenção, se for contrário à crença de alguém. Mas só gostaria de expressar isto como amor e querer, talvez, tentar endireitar isso. Como as pessoas que não creem em cura divina e assim por diante. E se vocês não crescem nisso, eu dizendo que creio, não seria como se eu estivesse tentando contender com vocês, mas tentando expressar isso para os que de fato creem, se entendem o que quero dizer. Agora, rogando que Deus compreenda, sei que Ele compreende. Ele compreende, sabemos disso. Agora, estava falando com um homem muito instruído do Canadá. E como sabemos, os canadenses se os conhecem, já tiveram algum relacionamento pessoal com eles, são instruídos, muito profundos, a maioria. E não tem lá os problemas que temos aqui. E vi que este homem lá, embora não sendo muito mais velho do que eu, provavelmente com 50 anos, estava completamente grisalho, e seu bigode estava grisalho. E todavia,
com não mais de 50 anos. Eu lhe disse, meu irmão, quando entrou no quarto onde eu estava hospedado, o pastor de uma igreja, eu disse, olhei para ele, e alguns anos atrás, em Saskatoon, quando tivemos um grande encontro juntos na grande arena, logo que comecei com as reuniões evangelísticas, ele tinha cabelo preto, seu bigode era preto e ele tinha 2 filhas jovens e estão casadas agora e têm filhos. Então eu disse no coração, oh, o que aconteceu? Ele disse, irmão Branham, uns 2 anos atrás, pensei que talvez o senhor tivesse me chamado aos Estados Unidos para trabalhar. Disse, fui para a costa oeste e entrei em contato com um certo programa de rádio de alcance nacional. E disse, quando vi a desonestidade deles fazendo mau uso do dinheiro que lhes era enviado, disse, como cristão não pude ficar mais lá. Saí e me liguei a outro. E disse, saí da frigideira e caí no fogo. E disse, então fiquei e descobri tantas coisas. E disse, descobri a fraqueza do púlpito americano. Eu disse, irmão, é verdade. Não temos classe intermediária aqui da qual falar. Nós temos a bem fria, formal e indiferente, ou a extremamente fanática. E não temos o meio termo. E eu disse, é mesmo uma pena. E ele disse, então, cheguei aqui e disse, irmão Branham, logo que cheguei aqui, e em minha primeira mensagem vi que tocavam piano ritmado e derrubavam as cadeiras e disse, então comecei a me perguntar. E disse, então, em meio a tudo isso, tentei pregar o evangelho só na palavra e, quando o fiz, disse, houve outra coisa. Após algum tempo, o Senhor me permitiu abrir caminho até a unção e trouxe o Espírito Santo entrou em nosso meio com um amor e a paz de Deus começou a fluir pelo edifício. E disse, então, eu disse, agora, o Espírito Santo está aqui. Vamos adorar o Senhor e concentrar nossa vida em Deus. E disse, um jovem que mal tinha sabedoria suficiente para entrar pela porta, correu até o púlpito, disse, amém, pregador, é isso mesmo, veja, gotejou azeite de minhas mãos a manhã toda. Aleluia! Deixe as pessoas subirem aqui e pegarei este azeite da unção para a cura. Ele disse, irmão Branham, eu disse, meu filho, ache um lugar e sente-se. Ele disse, sabe o que aconteceu? O presbítero, presidente, me disse, ache você um lugar e sente-se. Ele disse, como chegaremos? Como pode o irmão ou os pregadores que tentam manter essa posição entre os 2 fanáticos equilibrar a carga? Eu disse, somente a graça de Deus. Oh, que posição! E o homem colocou as mãos no rosto e chorou até minha esposa e eu lá de pé, e as lágrimas pingando nas pernas de sua calça. Ele disse, irmão Branham, vou para Saskatoon para sair desta confusão de espírito maligno. Eu disse, é verdade. Os grupos sociais e intelectuais americanos têm ficado de tal modo contra o outro grupo. E o outro grupo correu para coisas fantásticas, a ponto de ser difícil ao verdadeiro evangelho achar um ponto para abordar e ter preeminência. Mas quando saí de casa, falando com o irmão Cox, vindo para cá, ele não sabe de nada disto, sentado aqui. Na estrada eu disse, Senhor, como isso é verdade, e como tem sido difícil tentar levar o verdadeiro evangelho ao povo, puxando dos 2 lados e tentando ficar no meio do caminho, como temos combatido desde a hora em que a pedra fundamental foi assentada.
Estão vendo? Agora, e alguns, eu disse, e quanto a estes americanos aqui, que acontecerá com eles? E parece que algo falou comigo e disse, o que tu estás fazendo? Que te importa? Segue-me tu. Então a visão do dia em que assentei a pedra fundamental voltou à mente. Voltando para casa, eu estava citando isso para minha esposa. Quantos se lembram da visão na manhã da pedra fundamental? Está bem ali na pedra fundamental agora. 23 anos atrás, acho. Eu estava andando aqui do outro lado da rua certa manhã, por volta das 7 horas em junho, quando a pedra fundamental foi assentada, creio, ou julho, e de manhã, olhando em direção ao nascer do sol no leste, eu estava louvando ao Senhor, porque o tabernáculo seria lançada esta pedra fundamental. O Sr. Markham e os outros estiveram aqui e muitos deles haviam cavado o alicerce e assim por diante. E caberia a mim lançar a pedra fundamental. Temos as fotos e tal disso. Cada um devia colocar certa lembrancinha nesta pedra fundamental e até católicos passaram e deixaram suas pequenas contas de rosário, etc., o que quer que tinham, na pedra fundamental. Mas naquela manhã, o Espírito Santo me disse, enquanto a estava assentando lá, naqueles dias, eu não sabia chamar isso de visão, só dizia que era um transe. E tive uma visão que falou e disse que meu trabalho seria entre as duas facções da Pentecostal, a Trindade e a Unidade, e havia um lugar vazio em cada lado a ser preenchido. Eu não os cruzei, só quebrei um galho de cada árvore e plantei. E as grandes árvores subiram em direção aos céus, crescendo rápido, e os frutos caíram, e eram deliciosos. Eu os estava comendo, e junto à cruz, logo à minha frente, estava tudo coberto de frutos. E então, quando cheguei ao lugar, o Espírito Santo desceu ao topo das árvores e disse, estremecendo e rugindo, e disse, faze a obra de um evangelista. Disse, quando sair disto, leia 2 Timóteo 4. Disse, faze a obra de um evangelista. Este não é o teu tabernáculo. Eu disse, onde? E vi o tabernáculo como é hoje. Eu disse, onde é o meu tabernáculo? Ele me fez sentar sobre o brilhante céu azul. E disse, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si juntamente doutores, tendo comichão nos ouvidos, e se voltarão da verdade às fábulas. E isso tem acontecido literalmente. É por isso que tento ficar estritamente com a palavra. Este é o meu assunto esta noite, na palavra. Agora, esta manhã, pela graça de Deus, gostaria de abordar outro assunto. Mas antes de abordá-lo, enquanto abrem em Ezequiel capítulo 6, gostaria de dizer isto, que ao abordar, em todo lugar tenho me empenhado em manter a palavra em conformidade. Assim, orem por mim, para que eu sempre seja fiel à palavra. É isso, à palavra. Muito bem. Agora, em Ezequiel capítulo 36, e queremos começar a ler no versículo 26. Um espírito novo e um coração novo dar-te-ei, e então no 27, e porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Agora, inclinemos a cabeça antes de abordar isto. Nosso Pai Celestial, hoje é de coração agradecido que quieta e reverentemente nos aproximamos deste momento sagrado, que como saber se esta mesma hora não poderá determinar o destino eterno de uma alma aqui presente.
E o valor dessa alma equivale a muitos milhares de mundos. Assim, rogamos, Pai, que permitas aproximarmos-nos reverente e solenemente e em atitude de oração. E também pode haver pessoas enfermas presentes que a atitude pela qual elas recebem esta palavra hoje pode determinar por quanto tempo mais ficarão na terra. Então, percebemos a solenidade deste momento e pedimos que tua grande presença venha ungir a todos nós, visto que somos terrenos, tu nos tiraste da terra e voltaremos para a terra. É somente enquanto vivemos neste vaso terrestre, temos o privilégio de servir-te e ganhar outros para ti. Assim, pedimos que permitas que nosso coração se submeta à tua palavra e que o Espírito Santo tome a palavra e a entregue a nós conforme necessitamos. Pois pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.